Otep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Dito isso, falando em panafricanismo, hoje a gente está aqui para a gente desfazer algumas falácias eurocêntricas que a gente tem como verdades absolutas desde sempre, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar, família, que o eurocentrismo coloca para a gente é o seguinte: a Europa, ela é o velho continente. Por que a Europa é o velho continente? Vocês já se perguntaram isso? Por que a gente ouve falar que a Europa é o velho continente? Por que velho continente? Aí a explicação dos eurocêntricos é: as grandes navegações, as descobertas partiram da Europa. Nada mais longe da verdade. Primeiro que ninguém, em primeiro lugar, ninguém descobriu nada. Rigorosamente nada. Nenhum povo descobriu o outro. E essa coisa da descoberta, inclusive, já caiu nos estudos mais modernos da pesquisa histórica. Começa por aí. Segundo lugar, como que a Europa pode ser o velho continente se a vida humana não surgiu lá, em primeiro lugar? Nunca surgiu na Europa. A vida humana, a trajetória da humanidade, o caminhar da humanidade, a história da humanidade surge no continente africano. Então o continente africano deveria ser sim chamado de o velho continente. Concorda? Se a vida surgiu no continente africano, conforme aborda Cheikh Anta Diop, né? Nações Negras e Cultura. Cientificamente já está comprovado, e até os eurocêntricos admitem que a vida surgiu primeiro no continente africano. O que eles tentam nos ludibriar é dizer que as primeiras civilizações da história da humanidade não estavam no continente africano. E aí eles falam de Roma e de Grécia. De novo, nada mais longe da verdade. Roma e Grécia só vão começar a desenhar, a se insinuar, né, a ensaiar sua entrada no palco da história muito recentemente, historicamente falando, né? Os gregos, conforme explica John Henrik Clarke, só vão começar a entrar na história por volta de 800 antes da Era Comum. Começar a ensaiar a entrar na história por volta de 800 antes da Era Comum. Onde estava o Egito, a primeira civilização da humanidade, a primeira em sentido histórico? Conforme explica Cheikh Anta Diop nesta obra aqui, onde estava o Egito 800 anos antes da Era Comum? O Egito já estava velho e cansado. Ponto final. Os romanos são ainda depois dos gregos. Eles surgem depois dos gregos. Não por acaso eles substituem os gregos, né, a dinastia ptolomaica, no controle do agora país conhecido como Egito, né? Egito, que foi, a partir do momento que ele foi invadido pelos gregos por volta de 332 antes da Era Comum, né? A capital do Império Grego de Alexandre o Grego, eu não o chamo de Alexandre Magno e não o chamo de Alexandre o Grande, Alexandre o Grego, porque ele era grego, né? Então não estou cometendo nenhum erro histórico aqui, ok? Alexandre o Grego, ponto final. O seu vasto território, que pegava regiões da Índia, regiões, né, da antiga Pérsia, a capital era Alexandria. Conforme explica Cheikh Anta Diop, vocês não acham curioso que um dos maiores impérios da história da humanidade, que nasceu na Grécia, no caso, ele tem a sua capital exatamente num outro país, que não a Grécia? A capital do Império Grego era Alexandria. Imagina se a capital de Portugal, em vez de ser Lisboa, fosse Brasília, por exemplo, né? Não seria estranho para vocês? Porque Alexandre o Grego estava atestando a grandiosidade da civilização Kemet,
que depois mudaram o nome, os gregos mudaram o nome para Egito, diga-se de passagem. Então, em primeiro lugar, é preciso a gente pensar, né, panafricanamente, vamos dizer assim, que se a humanidade surge no continente africano, se lá surgem as primeiras civilizações, que no caso foi o Kemet, na África, né, porque o eurocentrismo coloca o Kemet no Oriente Médio, de novo, nada mais longe da verdade. O Kemet está na África, de novo, conforme aborda Cheikh Anta Diop nesta obra aqui, né? Então, significa dizer que a África, sim, é o velho continente, porque lá surgiram as primeiras populações, se espalharam pelo planeta inteiro, novamente, conforme explica Cheikh Anta Diop nesta obra aqui, e povoaram o planeta inteiro antes do surgimento da primeira pessoa leucodérmica na face da Terra. Quando falamos de leucodérmica, estamos usando palavras do grande Cheikh Anta Diop, que quer dizer branco. Simplesmente assim, né? Estamos calçados por obras de autores pan-africanos. Aí, eles falam da questão da expansão marítima, que seria, a partir da expansão marítima, que o mundo estaria globalizado, etc. De novo, a expansão marítima europeia, ela vai se dar muito tempo depois, mas ela não significa dizer que foi a partir daí que o mundo começou a surgir. Não, absolutamente. Conforme explica a grande Elisa Lark Nascimento, né, viúva do Abdias do Nascimento, citando obras de autores de referência como Ivan Van Sertima, a matriz africana no mundo, o nome é autoexplicativo, a matriz africana no mundo, a matriz. A Elisa Lark Nascimento, nessa obra, ela mostra que aqui nas Américas, se nós estamos falando de viagens de outros povos para este território, que depois foi chamado de Américas, se foi chamado de Américas bem recentemente na história, africanos da Núbia, e isso também é atestado na obra de Clyde Winters e também na obra de Ivan Van Sertima, africanos da Núbia estiveram aqui por volta de 2.500 anos atrás, século VI antes da Era Comum, século V antes da Era Comum, durante a vigência da 25ª dinastia, que foi a dinastia dos faraós Cuxitas no Kemet. E aí, exatamente no mesmo período da vigência da 25ª dinastia do Kemet, começam a aparecer aqui cabeças monumentais de pedra, que é o atestado, a prova cabal definitiva da presença de africanos neste território, né? Onde tem a Guatemala, Belize, Honduras, México, né? São as grandes cabeças de uma civilização chamada Olmeca, chamada civilização mãe das Américas, anterior aos astecas, anterior aos incas, anterior aos maias. Não por acaso legou uma série de contribuições no campo arquitetônico, no campo tecnológico, no campo científico para os maias, para os incas, para os astecas. São as construções das grandes pirâmides que são encontradas em Belize, né? Podem dar o Google aí que vocês vão entender o que eu estou falando. Grandes pirâmides enormes, né? Porque as populações africanas de Kush e de Kemet construíram pirâmides também e reproduziram a sua cultura neste território. Como eu disse para uma grande irmã, para a irmã Monique, né, no meu curso de História da África, os africanos reproduzem a sua cultura para onde quer que eles vão. Então, houve a reprodução da cultura africana de construção de pirâmides aqui no território conhecido como Américas, séculos antes de Cristóvão Colombo chegar neste território, né? Então, os africanos estiveram aqui e nunca disseram, os africanos nunca disseram que eles descobriram as Américas. Porque eles sabem que não descobriram nada, porque eles chegaram aqui já tinham populações aqui, né? O que não tinha era a tecnologia de construir pirâmides, que só foi construída depois da chegada dos africanos nesse território e posteriormente foi retrabalhada pelos olmecas, pelos maias, pelos astecas, pelos incas,
né? Não por acaso vocês podem atestar o mito fundador dos aztecas, Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Qual é o mito fundador de Kemet? A serpente. Né? Então, assim como o mito fundador de Kush também é a serpente, né? Que é o símbolo do sul, como diz o grande Carlos Moore. Então, é preciso que a gente derrube essas falácias eurocêntricas com obras de referência. E aí, uma outra falácia eurocêntrica que a gente ouve há muito tempo é que a filosofia, a mãe de todas as ciências, nasceu na Grécia. Gente, isso é uma falácia das mais absurdas. Primeiro que, conforme explica o grande George James, nesta obra aqui, O Legado Roubado, né? A filosofia ela é um traço cultural fundamentalmente de populações pacíficas. A filosofia, conforme explica a grande Catiúcia Ribeiro, irmã Catiúcia, né? Máximo respeito a ela, é o estudo do ser. Para você fazer isso, segundo George James, as populações que fazem isso, os que fizeram um estudo do ser na antiguidade, as primeiras foram africanas e fizeram isso porque a sua antropologia pacifista, né, lhes deu a possibilidade para tal. Essa visão do estudo do ser, ela é fortemente uma característica de sociedades pacíficas, como as sociedades africanas, historicamente, antropologicamente são pacíficas. Os gregos, as cidades-estado gregas, Fítia, Esparta, Atenas, Olímpia, Maratona, Micenas, não eram pacíficas de forma nenhuma. Aliás, Tales de Mileto foi estudar no Egito, jovem, só retornando para a Grécia já idoso. Platão estudou 13 anos no Egito, né? Tá tudo documentado aqui, ó. O legado roubado. A filosofia grega e a filosofia africana roubada. Porque os africanos, nós africanos, fomos os primeiros a desenvolver esse complexo estudo do ser. Ptah-hotep, um vizir, grão-vizir da 25ª dinastia, uma espécie de primeiro-ministro, foi um filósofo. Molefe Ketchassante atesta isso, né? Então, dentre outros, muitos outros filósofos que existiam no Kemet. Então, é preciso a gente derrubar essas falácias eurocêntricas, família, porque chega de mentiras nos estudos científicos, porque se é ciência, então a verdade tem que prevalecer. Se os estudos são científicos, a verdade tem de prevalecer. E a verdade histórica é exatamente essa que nós estamos passando para você, porque nada mais, nada menos, as primeiras civilizações da história da humanidade surgiram no continente africano. Então, logicamente, porque a humanidade surgiu no continente africano. E, curiosamente, a primeira civilização da história da humanidade surgiu exatamente no mesmo lado do continente africano, no lado oriental, no leste do continente africano, onde surgiram os primeiros seres humanos. Não é por acaso. Os primeiros seres humanos surgiram na latitude do Quênia, como diz o grande Cheikh Anta Diop. Toda aquela região ali tem Quênia, Etiópia, toda aquela região ali. E as primeiras populações humanas povoaram ali o vale do rio Nilo, saindo das montanhas da Lua, onde tem hoje um país chamado Uganda, né? Então, e que deram origem às civilizações de Punt, às civilizações Cuxitas e a civilização de Kemet, que foram as primeiras civilizações da história da humanidade. Posteriormente vão surgir os Sumérios, os Caldeus e os Elamitas, que também são populações pretas, diga-se de passagem, conforme explica a obra do grande Runoko Rashid, As Origens Cuxitas de Sumer e Elam. Está documentado. Isso está documentado. Né? Está documentado. Por isso que a gente está à vontade para falar, porque a gente está documentado e nós tivemos acesso a estas obras. Nós temos acesso a essas obras. Está documentado. Né? Assim como as civilizações dravídias da Índia também são civilizações antiquíssimas, contemporâneas das civilizações africanas de Kemet, de Kush. Da mesma forma que também está documentado, nós temos obras de referência para isso, como, por exemplo, a obra do grande Carlos Moore, né? Racismo e Sociedade, está tudo documentado lá. Convido vocês a visitar essa obra, ler essa obra, que são obras de referência de fundamental importância para a gente derrubar falácias eurocêntricas, que essas falácias não têm mais razão de continuar sendo estudadas.
Dito isso, família, venham fazer meu curso de História da África. Ele é online, não é aula gravada, é aula comigo. Em breve, nós estaremos fazendo aula gravada para quem quiser, né? E aí é um outro modelo, né? Mas a gente prefere no primeiro momento agora fazer aula online, presencial, porém online, para que vocês possam tirar dúvida na hora comigo ali. É super didático, super dinâmico, tenho certeza que vocês todos vão gostar, onde nós citamos vários autores e autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, que reconta a história da humanidade exatamente como ela foi, fazendo justiça a quem de direito, sem nenhum tipo de romantismo, sem nenhum tipo de falácia, apenas com base estritamente científica. Ok, família? Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo, estamos juntos sempre. Basta de eurocentrismo, panafricanismo no ar, Hotep, África no centro.